Graça e paz, irmãs. Meu nome é Magali. Eu sou da Igreja Batista Atos 29, aqui em São Caetano do Sul. E estou hoje aqui aceitando um convite da minha querida amiga Gabriela, minha aluninha de EBD, tá aí. E eu quero estar compartilhando com as irmãs, né? Nesse outubro especial que Deus colocou no coração da Gabriela, de levantar um exército aí de irmãs para estar a cada dia trazendo uma palavra sobre um capítulo do livro de Provérbios, né? Livro de Provérbios, que é quase que um compilado de pequenos conselhos, né, de vários conselhos com base na sabedoria e no temor ao Senhor, sobre diversos assuntos: comportamento, caráter, relacionamento com Deus. E o capítulo 18, ele fala exatamente sobre relacionamento, é o assunto predominante dele, relacionamento, diálogo, e o tema desse capítulo é a tolice e a sabedoria. Amém? Eu não vou ler o capítulo porque ele tem 24 versículos e eu tô enxugando ao máximo esse vídeo porque eu já fiz um outro que eu não consegui encaminhar porque ficou muito grande. Então eu quero rapidamente compartilhar com você o que Deus ministrou ao meu coração nesse capítulo e, né, te sugerir que você leia, né, aí o capítulo 18 do livro de Provérbios. O livro de Provérbios, logo no primeiro capítulo, o escritor, né, o autor, nos diz da falta de sensatez, da tolice de se afastar das demais pessoas, de se afastar dos outros, se isolar por motivos egoístas. É lógico que ao longo da nossa vida nós vamos encontrar com pessoas que por diversos motivos, né, nós devemos nos afastar, até para manter a nossa saúde, né, o nosso bem-estar, pessoas de má índole, pessoas que não amam ao Senhor, que desrespeitam a palavra do Senhor, que nos tratam sem o devido respeito como ser humano, né? Mas não é disso que o autor aqui fala, né? Ele fala das pessoas que se afastam por motivos egoístas. E hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas estão cada vez mais se isolando, muitas vezes por egoísmo, por não querer ceder em determinados assuntos, né? A gente sabe que convivência sempre vai implicar em cada um dos lados ceder um pouquinho. Então a pessoa não quer ceder, não quer procurar um jeito de viver bem com os outros, se afasta por autossuficiência, achar que se basta, eu não preciso de ninguém, eu sei de tudo, ou ainda por se sentir superior, melhor do que os outros. Então isso é uma tolice, uma falta de sensatez. Por quê? O nosso Deus nos criou, o nosso Deus é um Deus de relacionamento e nós também somos pessoas, seres relacionais. Nós somos criados para viver em comunhão, em primeiro lugar com Deus e depois com as pessoas que estão ao nosso redor, nossos irmãos na fé, nossa família, nossos amigos. Nós devemos ser um canal de bênção na vida das outras pessoas e temos o nosso coração disponível para também ser abençoado pelos outros. E isso a gente consegue como? Com comunhão, né? Com relacionamento, com entendimento, não é mesmo? Então é importante, comunhão é algo precioso, por isso que o Senhor fala, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então não se isole, né? E o que é importante no relacionamento? Diálogo, por exemplo. Hoje nós estamos vivendo inclusive um tempo onde o diálogo está ficando uma coisa cada vez mais difícil. As pessoas se apegam
né, as suas próprias ideias, né? E aí o escritor fala no capítulo 2, né, que se apegam, eles querem expressar as suas opiniões, somente isso, não querem conversar, né? E é importante conversar, né? Ouvir as pessoas, ouvir o outro, ouvir com atenção. Nós às vezes somos muito apressados a nos falar, muito apressados para falar, antes de ouvir o que o outro tem realmente a dizer, antes de procurar entender o ponto de vista dele. Defendemos pontos de vista, nós, como se fosse assim, não uma conversa, mas como se fosse algo de vida ou morte, em que nós temos que ganhar, nós temos que impor a nossa opinião, né? Não podemos trocar ideias, trocar experiências, aprender com o outro, rever, né, algumas questões que podem ser melhoradas na nossa vida. Às vezes nós achamos que alguém está errado, mas ele passou por experiências de vida que nós não passamos, e isso vai agregar valor para a gente, vai agregar conhecimento. Então não é questão de abrir mão dos seus valores, mas de estar aberto ao diálogo, à conversa, né, à troca, né? Não levar as coisas como se a gente estivesse num campo de batalha, procurando saber quem vai ganhar ou quem vai vencer, mas sim de ouvir e de falar com respeito, né? Cuidar da nossa língua, cuidar da nossa fala, da nossa linguagem, trazemos palavras de sabedoria. Estou com um salmo, irmã, desculpa. O livro de Provérbios nos fala, né, que as palavras, né, as conversas, as boas conversas são profundas, né? A palavra do sábio, as palavras do sábio são palavras que trazem profundidade, conteúdo. Não é que a gente precisa sempre estar falando coisa séria, só coisa sisuda, mas cuidado com as conversas frívolas, conversas sem conteúdo, conversas superficiais, onde muitas vezes ele fica só falando de frivolidades, né? E que a gente possa aproveitar o nosso tempo, usar palavras com sabedoria. A palavra do sábio, ela é como um riacho, né? O provérbio nos fala isso, é como um riacho, né? De águas, né? Assim, permanentes. Então, que as nossas palavras sejam cheias de vida, né? Que tenham sentido, que tenham significado, que tenham conteúdo, né? Outra coisa importante, tomar cuidado, porque as palavras do tolo são uma arma contra ele mesmo. Às vezes a palavra, a conversa, né, da pessoa que não tem sabedoria acaba se tornando uma arma contra ela mesma, né? Traz desgraça, traz problemas, traz discussões, traz ruptura, traz situações que depois você vai ter que estar se desculpando, e muitas vezes a gente não consegue, né? Nós magoamos os outros, nós falamos o que não devíamos, falamos coisas erradas na hora errada, do jeito errado, e acabamos, né, magoando, acabamos machucando. E ali no versículo 19, né, nos fala que um irmão ofendido é mais inacessível que uma cidade fortificada, e as discussões são como as portas trancadas de uma cidade, né? Tomar cuidado para não ofender, para não magoar, né? Hoje tudo assim, é mimimi, é mimimi, é mimimi. A gente não pode muitas vezes menosprezar o sentimento dos outros, a experiência dos outros. Talvez ele seja sensível a um determinado assunto porque ele passou por alguma situação na vida que o magoou muito ou que o marcou muito, né? Nós passamos todos por experiências diferentes e todos nós carregamos uma história dentro de nós, né? Nosso Senhor Jesus nos trouxe a libertação, mas
muitas histórias ainda permanecem em nós, porque são a nossa vida. Muitas vezes a gente acaba magoando, acaba falando coisas que ferem, que ofendem, e aí o coração da pessoa se torna uma cidadela. Nós não conseguimos mais acessar, nós não conseguimos mais consertar, e que isso não venha acontecer na nossa vida, né? Que nós tenhamos sabedoria, que nós tenhamos sensibilidade, né? Empatia, né? Empatia, que é uma palavra que está tão na moda e que quer dizer assim, se colocar no lugar do outro, né? Muitas vezes a gente fala, eu sou sincero, eu falo mesmo, mas será que é tão necessário ser sincero? Será que aquilo que você quer falar vai edificar a vida do outro em alguma coisa? Ou você só vai magoar a pessoa? Nós precisamos ter esse cuidado, né? E a questão da língua, o controle da nossa língua. Uma das coisas mais difíceis para o ser humano é controlar a sua língua. Tiago 3 já nos fala dos perigos da língua. Então, que nós possamos controlar o nosso temperamento, controlar as nossas palavras, controlar aquilo que nós falamos para os outros, né? Que a gente possa estar atento a isso, né? Quem não tem domínio sobre a sua língua paga um preço muito alto muitas vezes. Então que a gente possa ter esse cuidado, esse cuidado até com nós mesmos, né? Para não nos colocarmos em situações em que nós não precisaríamos passar, né? E é outra coisa, né? O versículo 8, eu vou até pegar aqui porque ele é bem interessante. Eu estou com a versão da NVI. E ele fala assim: as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. Em algumas versões vai estar assim: as palavras do fofoqueiro. Fofoca é uma coisa muito perigosa, da qual a gente deve fugir. Ela é como um laço que nos enreda e muitas vezes ela se torna um vício. E é lógico, por que ela se torna um vício? Ela mexe com o nosso imaginário, ela mexe com a nossa curiosidade. E na nossa mente, muitas vezes, cria-se até com uma sensação de poder. Eu tenho informações que os outros não têm. Eu fiquei sabendo de coisas que os outros não sabem, né? Mexe com a nossa curiosidade. Como será que fulano reagiu? O que será que vai acontecer? E isso nos leva a uma situação em que nós acabamos pecando, porque fofoca é pecado, falar do irmão é pecado, né? A palavra nos diz isso. Então, que a gente se afaste disso, né? Que a gente corte esses laços, que a gente fuja disso, né? É o nosso ponto fraco? Então fuja disso, né? Que você seja uma pessoa, como diz a palavra, né? O crente, a palavra do crente é sim, sim e não, não. Que nós tenhamos sempre palavras de bênção na nossa vida, né? Que nós sejamos bênção na vida dos outros. Que o Senhor Jesus possa usar da nossa boca, né? Que nós sejamos sábios e não tolos. Amém? Que nós possamos nos lembrar sempre, né, de que o nosso melhor amigo é Jesus. Fechando esse capítulo, tem o versículo 24 que nos fala que uma multidão de amigos pode nos levar à ruína, mas que há amigos que são mais chegados que um irmão. Então, eu quero te lembrar que num tempo onde as amizades, muitas vezes, né, a gente fala de amigo, né? Fala que às vezes parece que a pessoa tá tão carente que você fala um oi e já é amigo. É o BFF, né? BBF, Best Friend, foi a BFF, isso mesmo. E que nas redes sociais você tem não sei quantos likes, não sei quantos seguidores, não sei quantos amigos, não sei quantos conhecidos, não sei quantos compartilhamentos, mas que amigo mesmo, muitas vezes são muito poucos. São anjos que o Senhor coloca na nossa vida para caminhar junto conosco. Então, que você leve isso para o seu coração, que você tenha sabedoria
né, para os seus relacionamentos, que você tenha sabedoria para saber lidar com as situações, para controlar a sua língua, controlar a sua palavra, né, ser uma pessoa que é a imagem de Jesus, né, uma pessoa acolhedora, empática, e que você nunca se esqueça, né, já que a gente falou aqui que há amigos que são mais chegados que o irmão, que o nosso Senhor Jesus é o melhor dos nossos amigos e que você nunca se esqueça disso. Amém? Vamos orar. Senhor, eu te peço, Pai, a tua bênção, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai, sobre esse exército de mulheres, por todas as mulheres que estarão assistindo esse vídeo, que a tua palavra chegue, que venha como um bálsamo, Senhor, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, Pai, que nós possamos ter controle da nossa boca, das nossas palavras, que nós possamos ser bênção nos nossos relacionamentos, que nós possamos ser bênçãos na vida daquele que nos cerca e que possamos ter um coração disponível para sermos abençoadas também. Eu te peço, Senhor, a tua doce mão sobre a vida de cada irmã, de cada família, Pai. Restaura a saúde, Pai. Cuida da saúde das tuas filhas, saúde física, emocional, mental e espiritual, Pai. Eu te peço a tua bênção e te agradeço essa oportunidade, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmã? Então, que o mês de outubro seja um mês abençoado na sua vida, que você se cuide, faça os seus exames, se ame. Se não fez os exames ainda esse ano, aproveita para fazer, tá bom? Um beijo, fica com Deus.